Jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto após desembarque no Rio. Carro do goleiro Agustin Rossi é baleado. Deu tudo errado contra o Central Córdoba. Péssima atuação na Argentina, liga alerta no clube. Clima quente, Flamengo pode ser eliminado mesmo vencendo os 2 jogos em casa. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Olha, o clima tá quente, hein? A coisa tá feia. O Flamengo informou na manhã desta quinta-feira que alguns jogadores sofreram tentativa de assalto após o desembarque no Rio de Janeiro nesta madrugada. O carro onde estava o goleiro Agustin Rossi foi alvejado, né? O carro tomou aí 4 tiros e, apesar do susto, ninguém se feriu. O roubo não foi concretizado. Os caras tentaram roubar o carro do Agustin Rossi. Como o carro era blindado, eu imagino que ele tenha acelerado e aí os caras largaram o dedo, né? E aí foi embora. E aí, ao desembarcar no Rio de Janeiro, por volta das 5h30 da manhã, retornando para suas casas, após a partida na Argentina, válida pela Conmebol Libertadores, alguns automóveis de jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto na linha amarela, altura de Bom Sucesso. O carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com 4 tiros. Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu. Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências. E aí, obviamente, a Polícia Militar soltou uma nota informando que a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado da Polícia Militar informou, através do comandante do BPVA, que nesta quinta-feira policiais militares realizaram buscas pela região e conduziram as vítimas para a 21ª DP. Os jogadores foram para a 21ª DP, né, registrar aí a ocorrência e terão que se reapresentar daqui a pouco, né, nesta tarde, no Ninho do Urubu, já para preparação para o jogo contra o Bahia, né? Não pode parar. Eu sei que uma situação delicada, uma situação que ninguém deveria passar por isso, mas o Rio de Janeiro está entregue, essa é a verdade. Enquanto o prefeito está aí preocupado com o show da Lady Gaga, em lotar as areias de Copacabana, o governador, ninguém sabe, ninguém viu. Aliás, a gente só vê o governador em dias de jogos do Flamengo, no camarote dele, no Maracanã. Então, o Rio de Janeiro é entregue, né? Todo lugar hoje do Rio de Janeiro está perigoso. Isso aí a gente tem que ser verdadeiro e falar aí, né, para o povo que é de fora do Rio de Janeiro e está pensando em vir ao Rio de Janeiro, fica inclusive um alerta. Cuidado, a área que você frequenta. Não se pode mais colocar o seu carro na rua a parte da noite, né, porque à noite, principalmente, os caras saem para a pista e fazem arruaça, assalto, arrastão, é completamente difícil. Você não vê patrulhas, principalmente nesse horário aqui da madrugada, e foi exatamente o horário em que os jogadores desembarcaram no Rio e muitos vão para as suas casas, os carros já ficam aguardando no aeroporto para levar os atletas, e aí o carro do Rossi foi alvejado. Que situação, hein, amigo? Os jogadores, eles ganham bem, e aí eles podem ter veículos blindados. E nós, pobres mortais, como é que faz? Para comprar um carro blindado, você paga o dobro do valor do automóvel que você vai comprar. E a gente não deveria viver nessa insegurança que é o Rio de Janeiro. Bom, passado o susto, não aconteceu nada, tá tudo bem com os jogadores. Daqui a pouco eles estarão no Ninho do Urubu para realizar a atividade visando o compromisso contra o Bahia. Os titulares que estiveram em campo ontem contra o Central Córdoba no empate em 1-1 ficarão na academia e realizarão exercícios específicos, né? E os reservas estarão no campo, no CT, com o técnico Felipe Luiz. Agora sim, vamos falar da partida terrível que o Flamengo fez contra o Central Córdoba, um time minúsculo da Argentina, estreante
na competição, um time que conseguiu aí fazer 4 pontos em cima do Flamengo. O Flamengo não conseguiu vencer o Central Córdoba nesses 2 confrontos e pior, ainda perdeu em casa para esse time que aqui no Campeonato Brasileiro brigaria para não cair, né? Disputaria ali a zona de rebaixamento. O Central Córdoba que vem aí de 5 resultados negativos consecutivos no Campeonato Argentino. É realmente impressionante. Vocês viram ontem que o Central Córdoba é fraquíssimo. Aliás, quem conseguiu ser mais fraco do que o Central Córdoba foi o Flamengo, que nas 4 partidas desta edição da Libertadores não jogou bem nenhuma. Mesmo a primeira, a estreia contra o Deportivo Táchira na Venezuela. O Flamengo vence de 1-0, mas joga muito mal. O Flamengo joga muito mal na altitude contra a LDU. O Flamengo é péssimo em casa contra o Central Córdoba e é derrotado. E ontem a mesma coisa. A quantidade de passes que o Flamengo errou parecia que era um time que não treinava, né? Parecia um cata-cata. Chega aí, vamos fazer uma pelada aqui. Os caras erraram tudo. O Arrascaeta, apesar do gol, conseguiu errar tudo. Tomada de decisão, o Bruno Henrique está completamente fora de si. Ontem o Bruno Henrique terminar aquele jogo foi realmente um absurdo, né? O Filipe Luís não fazer essa alteração. O Gerson em campo está se arrastando. Aliás, desde que o Gerson renovou o contrato com o Flamengo, o Gerson está longe de ser aquele Gerson que a gente conhece. O Pulgar ontem quase que deu gol para os argentinos. Um passe dentro da área, um passe errado, uma jogada displicente. Eu vou te contar uma coisa. O Wesley acha que já está na Europa, que não precisa mais jogar. Ontem até o Filipe Luís perdeu a paciência com o lateral direito. E eu não consegui entender algumas ideias do Filipe ontem. Primeiro, por que ele bancou o Léo Ortiz e começou com o Danilo e Léo Pereira? Os zagueiros erraram muito ontem. Aliás, o que errou o Danilo, para mim, foi o pior jogo do Danilo desde que ele chegou ao Flamengo. Para mim também foi o pior jogo do Pulgar em toda essa trajetória. O Pulgar errou todos os passes. A gente foi salvo aí graças a São Rossi. Rossi novamente operando milagres, fazendo grandes defesas. Aliás, é o único jogador do Flamengo que vem se destacando. Ele e o Arrascaeta. Arrascaeta vem fazendo seus gols, é o melhor início de temporada do Arrasca, só que ontem até o Arrasca foi contaminado pela ruindade do time, que eu vou te contar uma coisa. Torcedor do Flamengo ontem que não tomou o seu remédio passou mal, arrancou os cabelos. E o Flamengo teve chance, o primeiro tempo praticamente, de sair com 2, 3, 4, desperdiçou muitas oportunidades. Errou muitos passes, chamou o Central Córdoba para o seu campo e o Filipe Luís admitiu que o Flamengo ontem foi muito mal. Na coletiva, o treinador disse: sempre a derrota ensina. Como eu sempre falo, o jogo é um guia para a gente poder corrigir os erros para evoluir. Nós nos colocamos nessa situação e só nós podemos sair. Nada melhor que uma oportunidade no final de semana com a nossa torcida para recuperar essa confiança. É uma sensação muito ruim. Tecnicamente não estivemos bem, fisicamente não estivemos bem. O Central nos pressionou muito bem e não conseguimos pressionar. A equipe foi muito abaixo. Temos que voltar a ser o que somos para poder passar de fase. Filipe Luís sobre a classificação. Claro que me preocupa. Estamos nessa situação porque nós mesmos nos colocamos. E só depende da gente para sair disso. Temos que ganhar os jogos em casa, fazer saldo, porque podemos depender de uma combinação de resultado. O que está no nosso alcance é vencer em casa e passar dessa fase. Não está sendo da forma que a gente esperava. Você vê que aí o técnico foi sincero, né? O Felipe está com medo de cair de forma precoce na fase de grupos da Libertadores. Ele disse: nós nos colocamos nessa situação. É ridículo, é uma vergonha eu falar aqui que o Flamengo era para se classificar em primeiro, nesse grupo fácil. Esse grupo é uma baba. Esse grupo é fraquíssimo. E o Flamengo em terceiro lugar, a 3 pontos dos líderes. A 3 pontos do primeiro e do segundo colocado, que tem o mesmo número de pontos. Agora, é curioso, né? Porque o Felipe admitiu aqui um certo medo de cair na fase de grupos, de ser eliminado de forma tão precoce. A gente fez alguns cálculos aqui, olha o cúmulo do absurdo, torcedor tendo que fazer cálculo nesse grupo C.
que a gente imaginava que seria fácil, que o Flamengo se classificaria em primeiro, mas como que vai ser fácil? Como que o Flamengo vai se classificar em primeiro, tendo feito 4 jogos desta edição de Libertadores e tendo uma péssima atuação nos 4? O Flamengo mal demais nos 4 jogos. Uma campanha péssima com o time comandado pelo Felipe Luiz. E o Flamengo vive uma situação perigosa e por isso liga o sinal de alerta. O clima já está quente nos bastidores. O clima já está quente no vestiário. Por quê? Todo mundo sabe que são 2 jogos que o Flamengo tem em casa. Mas a situação é tão terrível que mesmo vencendo os 2 jogos em casa, o Flamengo pode ficar fora. Isso mesmo. Vamos aqui fazer uma simulação, porque o Flamengo tem aí 2 jogos agora em casa e quem não se classificar vai para a Sul-Americana, hein, gente? É igual o sistema da Copa do Brasil, que os grandes clubes entram na terceira fase. Quem não se classifica, o terceiro colocado, vai para a Sul-Americana, e aí é ridículo. O Flamengo com esse poderio financeiro, esse elenco, essa folha salarial, disputar uma Sul-Americana. O cenário é dramático, vamos lá. LDU é líder, tem 8 pontos, tem 3 gols de saldo e 2 vitórias. Central Córdoba também tem 8, só que tem 2 gols de saldo e 2 vitórias. O Flamengo tem 5 pontos, 0 gols de saldo e 1 vitória. Eu não vou nem falar aqui do Deportivo Táchira, porque não pontuou. Como o Flamengo pode ser eliminado mesmo vencendo os 2 jogos? Se o Flamengo vencer LDU e Deportivo Táchira, o Flamengo chega a 11 pontos. Marca aí essa pontuação na cabeça. É uma pontuação suficiente para alcançar. Se o Flamengo não vencer em casa a LDU e o Deportivo Táchira, aí desiste de tudo. Desiste. A gente já contando com essas 2 vitórias, o Flamengo ficaria com 11 pontos. No entanto, há um cenário de triplo empate que pode custar caro ao time de Felipe Luiz. Vamos aqui imaginar um cenário triste para causar a eliminação do Flamengo. A gente precisa fazer conta aqui, a gente precisa imaginar todos os cenários. Flamengo vence LDU e Deportivo Táchira, chega a 11 pontos. O Central Córdoba vence o Deportivo Táchira, que é algo normal de acontecer. Eu acho até que vai acontecer isso. O Deportivo Táchira não vai ganhar de ninguém. Central Córdoba vence o Táchira, como já venceu na Argentina e agora vai jogar na Venezuela. O Central Córdoba também chega a 11, porque tem 8. A LDU vence o Central Córdoba no último jogo da fase de grupos na altitude do Equador, o que pode acontecer, é um cenário normal. A LDU também chegaria a 11 pontos. E aí ficariam os 3 clubes com 11 pontos. Engraçado, né? Olha como é que está o grupo do Flamengo. O Flamengo vence os 2 jogos em casa, chega a 11. O Central Córdoba vence o Táchira no próximo jogo, chega a 11. Aí a LDU vai para o último compromisso em casa recebendo o Central Córdoba. Se vencer também vai a 11. E ficam os 3 clubes com 11 pontos. Nesse caso, o critério de desempate, o primeiro será saldo de gols. O segundo será número de vitórias. Caso o Flamengo vença os seus jogos por placares apertados, como 1-0, por exemplo, e os adversários consigam resultados mais elásticos, o Flamengo estaria eliminado pelo saldo de gols. Meus amigos, não tá tão simples aí a parada pro Flamengo não, hein? Quem comemorou ontem o empate com certeza é melhor do que a derrota, né? Mas a gente imaginava uma vitória para não ter que fazer contas aqui nesse grupo fraco, o grupo C. Quinta rodada, na próxima semana, teremos Deportivo Táchira e Central Córdoba na Venezuela, no dia 13 de maio, e o Flamengo recebendo a LDU no dia 15 de maio, no Maracanã. E a última rodada, Flamengo recebe o Deportivo Táchira no dia 28 de maio, no Maracanã, e a LDU recebe o Central Córdoba no dia 28 de maio, lá no Equador. Cenário favorável para o Flamengo. Aliás, eu vou trazer mais de um cenário favorável para o Flamengo. O que o Flamengo precisa para se classificar sem depender aí, né, do saldo de gols? Vencer os 2 jogos no Maracanã e torcer para LDU e Central Córdoba empatarem entre si. Esse é o primeiro cenário. O segundo, Flamengo vencer os 2 jogos e um dos rivais perca pelo menos uma partida.
E o terceiro cenário, vencer com saldo de gols confortável, para levar a vantagem no critério de desempate. Ou seja, se o Flamengo vencer 2-3-0 a LDU no próximo jogo e vencer por 3-4-0 o Deportivo Táchira, o Flamengo fica tranquilo no saldo de gols. Agora, voltamos à frase do Felipe Luiz. Nós nos colocamos nessa situação. E sábado já tem Bahia. Amigo, vou dizer uma coisa. O Flamengo vem de derrota no Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro. Se não vencer o Bahia, naquele campeonato que a diretoria colocou como prioridade, eu não sei o que pode acontecer. Sinceramente, o Flamengo tem que sair logo dessa situação, porque do jeito que tá muito difícil. Bom, a gente volta a qualquer momento, ainda hoje, com muitas novidades, informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!